Aquele marido desgraçado decidiu levar a amante bruxa para ter sorte. Bem, dei-lhes algumas doces surpresas no seu fim de semana romântico, especialmente o sistema de água da casa. Quando ela ligava o chuveiro, a história que toda a mãe deveria ouvir. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O meu canalha de marido decidiu levar a sua bruxa diamante para a nossa casa de campo, em Sintra. Bem, preparei-lhes umas surpresas para o fim de semana romântico deles, especialmente no sistema de abastecimento de água da casa. E quando ela ligou o chuveiro... Mas antes de continuarmos, escrevam nos comentários de que país estão a ver este vídeo e quantos anos têm. Boa audição! Às vezes, uma simples notificação do banco revela coisas para as quais nenhum jantar de casamento nos prepara. E ali estava eu, sentada à noite na minha cadeira de balouço favorita junto à janela. O cabelo apanhado num coque desleixado, óculos finos no nariz, o livro no colo quase a cair naquela paz silenciosa que invade a casa depois de uma semana de trabalho. E então, no ecrã do telemóvel, piscou uma notificação de débito no cartão. Nada de especial. O Baltazar costuma gastar em gasolina ou nas subscrições dos seus serviços profissionais. Pensei, que se dane. Mas a mão estendeu-se sozinha para desbloquear e o olhar fixou-se na linha. Restaurante O Jardim Secreto. Valor por volta dos 200 euros. O restaurante era-me desconhecido. Morada. Uma cidade vizinha, a uns 45 minutos pela autoestrada. Pelo que vi na internet, um lugar íntimo com velas, menu francês, daqueles onde se leva alguém para celebrar algo pessoal. E o meu marido, em 13 anos, nunca me convidou para lá. Pus o telemóvel na mesa de cabeceira, tirei os óculos, pressionei as pálpebras com os dedos, como se isso pudesse trazer de volta a clareza transparente de ontem, e comecei a convencer-me. Talvez uma reunião com um cliente. Eles têm agora um grande projeto para uma empresa de lacticínios. Normalmente, ele faz esses jantares com o cartão corporativo. Mas quem sabe? Ou talvez uma surpresa para o aniversário. Embora ainda falte um mês e uma surpresa numa cidade vizinha, isso não é típico do Baltazar. Ele não é fã de movimentos extras, para ser honesta. O quarto ficou demasiado silencioso. Até o relógio na parede parecia tiquetaquear mais baixo de propósito. E esse tiquetaque, de repente, tornou-se audível dentro de mim. Como se o coração se sincronizasse com ele. Ele tinha escrito durante o dia: "Vou atrasar-me. Estamos a preparar a apresentação. Não me esperes." Às 18 horas e à meia-noite ainda não tinha chegado. Eu fervi camomila para mim, pus a chávena, mudei-a de lugar, sentava-me, levantava-me e pensava em tolices que invadem a cabeça nessas noites. Depois, ouvi o carro na garagem. A porta abriu-se devagar, com cuidado, como se tivesse medo de acordar não a mim, mas alguma consciência. Entrou com a gravata solta. Cheirava a perfume caro, mais forte do que de manhã quando saiu, e a algo mais. O cheiro que os homens trazem de restaurantes onde as mesas são iluminadas por baixo. "Ainda acordada?" Surpreendeu-se ele, sorrindo como de costume, como se tivesse acabado de sair de uma reunião. "Não adormeci", respondi calmamente. "Fiz camomila? Talvez ajude." Como correu a preparação? Todos cansados. Tirou o casaco, sem me olhar. Pedimos chinesa, ficamos até tarde. O chefe é exigente. Limpamos cada slide. Tocou nos meus lábios com os dele, rápido, de passagem, como se marcasse uma tarefa cumprida. E foi para o duche. Fiquei na cozinha, ouvindo a água bater nos azulejos, olhando para a chávena onde a camomila já tinha arrefecido e pensando: que coisa estranha, a mentira. Ela é sempre um pouco mais quente ou fria do que devia e, por isso, sente-se na pele, mesmo que não queime com palavras. Depois deitamo-nos. Eu com o livro, ele ao lado. E em 5 minutos já respirava regularmente, com aquele som profundo que surge depois do vinho. Da pasta de dentes cheirava a menta, e mesmo assim, através da menta, escapava algo amargo, como o uísque.
Folheei as páginas e percebi que lia a mesma linha pela terceira vez, sem sentido na cabeça. Só batidas nas têmporas e a imagem no telemóvel com a palavra Jardim Secreto. O Baltazar sempre dormiu profundamente, especialmente depois dessas apresentações. E eu sabia, não era o primeiro ano. O telemóvel dele estava na mesa de cabeceira, ecrã para baixo, e há uns meses não tínhamos segredos com senhas. Vivíamos como vivíamos, sem segredos. Uma confiança doméstica como um cobertor quente. Mas recentemente ele mudou a senha. Explicou que era por causa do trabalho. E eu acenei, embora a farpa já estivesse cravada. Levantei-me devagar, rodeei a cama, peguei no telemóvel dele, encostei o polegar dele ao sensor, como fiz centenas de vezes quando ele, com sacos nas mãos, pedia: "Desbloqueia, vê quem está a ligar." O ecrã acendeu-se e cegou-me uma chuva de notificações. Em cima, várias chamadas perdidas e mensagens de um contacto. QC. A última: "Chegaste?" Estou preocupada. Um arrepio percorreu-me a espinha. Primeiro letras vazias, depois da memória surgiu. Quintina Coelho, modelo sobre quem ele mencionou recentemente, dizendo que seria perfeita para a nova linha publicitária. Fresca, reconhecível, eu ainda disse que o rosto dela era para revistas, mas para anúncios ao vivo demasiado perfeito. E ele só sorriu. Abri as configurações. A tecnologia dele sempre foi comigo. Ele é uma criança nessas coisas. E na gaveta tinha o tablet dele, ligado à mesma conta. 2 ou 3 toques e as mensagens começaram a aparecer no ecrã do tablet. Sem acender a luz no quarto, fui para a casa de banho de hóspedes, sentei-me na borda da banheira, as palmas frias como faiança debaixo dos dedos, e comecei a ler. Lá estava tudo o que costuma haver, quando adultos esquecem que a adultidade não é só direito de querer, mas obrigação de responder. Jantares em silêncio para ninguém saber. Fotos de campo onde o rosto do Baltazar de perfil e o dela em close-up. E sim, temos de ser cuidadosos. A minha mulher é sensível e contigo sinto-me leve como há muito não sentia. Mais dezenas de frases que transformam um casamento num jarro de vidro frágil com uma rachadura. E percebes que a água já não se segura, por mais que estendas as mãos. Havia fotos, não aquelas que depois envergonham. Não, a vida raramente é tão direta, mas bastava o que havia. A mão dele nas costas dela, os cabelos dela nos dedos dele, a luz do restaurante nas bochechas deles. Por um segundo, vacilei. Apoiei-me no lavatório, passei água fria no rosto, olhei no espelho e vi não uma pobre enganada, mas uma mulher para quem acabou a era do acredito na palavra. E começou a era do vejo com os meus olhos. 13 anos, tantos jantares com clientes em casa, tantas camisas engomadas aos domingos, tantos adiamentos das minhas aulas na universidade por causa das reuniões importantes dele. E agora, o recibo do Jardim Secreto e a linha QC. Isso, como se viu, bastava para que na cabeça clicasse um interruptor invisível. Voltei ao quarto. Pus o telemóvel dele ecrã para baixo como estava, sentei-me na borda da cama e ouvi-o dormir. Como se fosse um estranho ao lado, não o meu marido. E percebi que nessa noite não diria uma palavra a mais. Nenhuma cena com esclarecimentos e lágrimas, porque agora era mais importante não gritar, mas lembrar, guardar, arrumar nas prateleiras. Para amanhã falar não parece-me, mas isto e isto. Às 5 horas rendi-me. Fui para na cozinha, pus a chaleira, apoiei as palmas na bancada e respirei devagar para não ouvir os dedos tremerem. Depois peguei no tablet e folheei de novo a conversa e deparei-me com uma nota curta no calendário dele. Sexta a domingo. Casinha. A nossa casinha nas colinas, onde nos escondíamos da cidade, onde há lareira, fotos na prateleira da lareira, onde o silêncio é tal que se ouve a resina estalar nos pinheiros. Nessa linha, como se outro elo na cadeia se fechasse. E ficou claro que não cheirava a erro acidental. Amanhecia. No quintal cinzento, uma cadela vadia que corre ao longo da cerca todas as manhãs.
A chaleira clicou e calou-se. E eu abri os contactos, encontrei Zulmira Vasconcelos e segurei o dedo no ecrã por muito tempo, até a respiração acalmar. Zul, escrevo, preciso de ti. Urgente. Mas não escrevi. Simplesmente pus o telemóvel de lado e sentei-me à janela e ouvi como no quarto vizinho vibra devagar o telemóvel do Baltazar. E no ecrã acende-se uma nova linha de qualidade. Estás em casa. Preocupo-me e percebi que não há caminho de volta para nós, porque atrás já está vazio. A manhã chegou sem sono, como acontece quando a noite vira a vida com um clique quieto. E já não és a mesma pessoa que se deitou debaixo dos lençóis à noite. Fiz café, abri a janela da cozinha para deixar sair da cabeça o cheiro de jardim secreto de ontem. E exatamente então, o Baltazar saiu amarrotado, preocupado, a mão habitualmente a vasculhar os bolsos, depois corre de volta ao quarto e regressa já com o telemóvel. Segura-o como se não fosse um aparelho, mas um salva-vidas. Tudo bem? Pergunto calmamente, empurrando a caneca para ele. Pareces cansado. Sim, tudo, tudo, ele responde sem levantar os olhos. Pareceu que perdi o telemóvel. Hoje o dia é pesado. Apresentação para a empresa. Posso atrasar-me. Não me esperes. Entendi, digo. Boa sorte. Ele, mais uma vez, como no automático, verificou o ecrã, escreveu algo rápido com os polegares, beijou-me na bochecha como a uma vizinha no elevador e a porta bateu, deixando atrás de si o silêncio, no qual na mesa brilhava uma pequena palavra. Casinha. Peguei no tablet e abri de novo o calendário dele. Sexta, sábado, domingo cuidadosamente marcados, e na nota, o endereço nas colinas. A minha casinha, o nosso silêncio, lareira, fotos na prateleira e, de repente, passos estranhos nessas tábuas. Liguei para a Zulmira. Ela é daquelas amigas a quem não se explica longamente, só se diz: chego aí. Em 20 minutos já estava no hall. Crachá no blazer, olhos atentos, afiados, abraçou-me forte, afastou-se um passo, olhou como um médico olha para um paciente e perguntou baixinho o que ele aprontou. Sentamo-nos na sala. Empurrei o tablet para ela, abri a conversa sem histeria, calmamente, linha, por datas. Primeiro a notificação do banco, depois a noite. Duche, comida chinesa do nada, depois QC, fotos. As palavras dele, temos de ser cuidadosos. A mulher sente. Contigo sinto-me leve, como há muito não. E no fim, sexta-feira, domingo, casinha. A Zulmira calou-se, leu rápido, mas vi que na cabeça dela já rodavam não só simpatia, mas cálculos. Sabes, disse ela finalmente, falar. É delicado, mas inútil. Ele ou se defende, ou chora. E numa semana, tudo recomeça. Precisam-se de consequências que não se despachem com palavras. Seguras, mas visíveis. Eu não sou assim, Zul, respondi. Preciso que ele entenda e que fique na memória não por uma noite. Ela teve aquele sorriso que vi quando resolvia problemas difíceis na universidade. No nosso laboratório, estamos a testar uma substância inofensiva, direção médica, disse pensativa. Coisa engraçada. Enquanto fria, transparente, mas com água quente, manifesta-se em cor viva. Fica na camada superior da pele e cabelo por dias. Sem queimaduras, alergias, tudo testado. Só muito visível. Imagina o duche na casinha e de manhã o teu marketeer com sobrancelhas, como erva após chuva. Sorri involuntariamente, embora dentro ainda doesse muito. E a rapariga dele, como fica? Disse. Pelo que vi nas fotos, tem sessões. Tens a certeza que é seguro? Absolutamente, acenou ela. A água potável não afeta, manifesta-se só, onde quente e prolongado. Para pessoas como tinta temporária. Só que espalhou as mãos mais viva. Sentei-me em silêncio, ouvi-me por dentro. Não ficou mais leve, mas no peito mexeu-se uma clareza fria, aquela que ajuda a ir até ao fim sem cair em gritos. Um duche só não basta, disse. Ele entra no carro e vai embora. Faz de conta que nada foi. Então faz-se para que não vá embora logo,
respondeu calmamente a Zulmira. O xisto ajuda. Meia hora depois chegou o xisto. O nosso faz tudo, sempre cheira a garagem e madeira fresca. Ouviu, o rosto pesou, rodou a caneca de chá nas mãos. Combustível não é milagre, disse. Questão de tempo e cuidado. E lá tem gerador, lembro-me para emergências. Faço para que na emergência não funcione. Mas, Almerinda, tudo dentro da lei. Entendido? Câmaras, só em áreas comuns, para depois não dependeres de palavras dele contra as tuas. Câmaras precisam-se, concordei, não por curiosidade, mas para fechar o tema, não provado. E eletricidade, a conta da casinha está em meu nome. Posso pedir desligamento para sábado de manhã por reparos? Olhamo-nos. Nessa pausa pareceu-me, formou-se o meu plano. Não vingança, mas experiência que não se salta. Então assim, resumiu o xisto. Zul prepara o truque. Eu o ferro. Tu, Almerinda, a parte papel, eletricidade e tal. Ir amanhã, de dia sem nervos, quieto fazer e voltar. E hoje respiramos e dormimos. Acenei, depois lembrei outra coisa. O Baltazar tem no barracão da casinha canistris de reserva. Ele é minucioso nisso. Então pensamos neles também, disse calmamente o xisto. Sem rudeza, sem dano, só para pensarem na vida. Quando saíram, a casa ficou inesperadamente espaçosa, como se tivessem tirado palavras extras. Sentei-me ao laptop, abri o disco partilhado. Temos tudo como gente, acesso familiar, e encontrei a pasta Casinha Info. Lá não só info. Dezenas de quadros com aquela rapariga, feitos em projector sob pretexto ver como a modelo se comporta na vida. Não indecente, mas para mim não precisava. Guardei tudo numa pasta separada, fechei o disco e fui ao site da EDP, preenchi o formulário, indiquei sábado, manhã cedo. Motivo: trabalhos planeados. Antes de enviar, parei e olhei pela janela. No quintal março cinzento, gelo fino nas poças. Um corvo bicava uma noz do ano passado. E de repente, entendi claramente. Não estou a quebrar vida alheia. Saio da minha, onde me mantiveram no meia-luz por muito tempo. Inspira, expira. O cursor piscava como metrônomo. Cliquei. O formulário enviou-se com um clique seco e o ecrã confirmou. Pedido recebido. Fechei o laptop devagar, como se fechasse uma porta atrás de mim, e fui para a cozinha preparar algo simples, uma sopa de legumes que sempre acalma quando o mundo parece girar demasiado rápido. Enquanto cortava cenouras, pensei em como a vida se constrói de rotinas e como uma rotina quebrada revela fissuras que ignorávamos. Naquela noite, a sopa ferveu lentamente, o vapor subindo em espirais preguiçosas, e eu provei o sal, ajustei o tempero, como se o controlo sobre aquele pote pudesse estender-se ao caos que se instalava na minha mente. O Baltazar chegou tarde, como esperado, com o ar de quem carrega o peso de um dia produtivo, mas os olhos dele desviavam-se um pouco mais do que o habitual, fixando-se no vazio da parede em vez de no meu rosto. Cheiro bom, murmurou ele, pendurando o casaco no cabide torto que prometia arranjar há meses. Respondi com um aceno vago, servindo-lhe uma taça, e observei como ele comia mecanicamente, o telemóvel ao lado do prato, vibrando ocasionalmente com notificações que ele silenciava com um toque rápido. Não perguntei nada, não forcei conversa. Em vez disso, deixei o silêncio crescer como musgo num muro antigo, úmido e inevitável. Ele lavou a louça depois, um gesto raro que agora me parecia calculado, e fomos para a cama cedo, cada um virado para o seu lado, como ilhas separadas por um oceano de lençóis. Na manhã seguinte, quinta-feira, liguei para o decanato, disse que tiraria o dia livre. Com a idade, aprende-se a não explicar demais, só fazer o que é preciso. Às 9 da manhã já estávamos a caminho, os três, a Zulmira ao volante. Eu ao lado, o xisto atrás com as ferramentas num saco discreto. A estrada serpenteava para as colinas de Sintra, com os pinheiros erguendo-se como sentinelas antigas. E de vez em quando, abria-se uma vista para uma falésia nua, enquanto nas baixadas ainda jazia neve velha do inverno passado.
Apanhei-me a olhar para aquela beleza como se fosse a última vez. Não apenas uma ida à casinha, mas uma visita à vida anterior para a fechar com cuidado, como se tranca uma gaveta cheia de memórias poeirentas. A casa recebeu-nos como sempre, limpa, silenciosa, com um leve cheiro a madeira e fumo antigo da lareira. Partículas de pó dançavam nos raios de sol. E na prateleira da lareira, as fotos. Eu e o Baltazar numa trilha, junto ao lago, perto da lareira com copos na mão. Aproximei-me, peguei em cada moldura e virei-as para baixo. Não por raiva, mas para não estorvarem enquanto trabalhávamos. Dividimos-nos como uma equipa eficiente, cada um no seu papel. O Xisto trouxe da carrinha uma mala pequena. Instalou câmaras minúsculas, discretas na sala, cozinha, entrada da varanda, verificou para que nenhum centímetro de privacidade alheia fosse invadido, só zonas comuns, para que depois ninguém dissesse: "Não entendi assim." Mostrou-me no telemóvel como a imagem chegava, e eu acenei, memorizando, enquanto por dentro tudo estava quieto, sem tremores. A Zulmira foi para o sistema de água. Aqui não é rede municipal, é poço. Tanque acumulador. Ela agiu como quem responde por cada gesto, sem odor, sem cor, sem pista, só a certeza calma dela. Água potável intacta, Almerinda. Só se manifesta no quente, prolongado, na superfície. Seguro, passa sozinho, só visível. E eu, pela enésima vez, apanhei-me a confiar nela até a última letra. Porque na nossa amizade não havia conversas vazias, só ações. Fui ao barracão, onde o Baltazar guardava as reservas de combustível. Tirei as luvas, segurei as canistres nas mãos, pesadas, reais, e pus de volta vazias, idênticas, para que ele, o minucioso, procurasse primeiro a causa no lugar errado. Juntei numa caixa lanternas, pilhas, rádio portátil, aquelas coisas úteis para se gabar num casa alheia se algo correr mal, fechei a tampa e levei para o porta-bagagens. Na porta, olhei para trás e sorri. Engraçado como nós, mulheres, aprendemos a arrumar onde os homens gostam de deixar para depois. O Xisto, entretanto, inspecionou o gerador, aquele para trovoadas e cortes de inverno, que nos salvou tantas vezes. Ouviu, passou as mãos pelo casco, depois olhou-me sério. "Não vou quebrar nada, Almerinda", disse. "Calmo. Só faço para que na emergência não arranque e para ligar de novo precise de mim. Aqui segurança acima de tudo. Precisamos de lição, não de heroísmo." "Entendo", respondi. "E obrigada." Ao fim da tarde, tudo pronto. Câmaras captavam imagem, água guardava o segredo, reservas sumidas por acaso, gerador uma peça inofensiva até melhores dias. Arrumamos atrás de nós, fechamos janelas, desligamos tomadas extras e antes de sair, percorri a casa devagar, como dona antes de viagem longa. Ajeitei o cobertor no sofá, na lareira apaguei fogo inexistente. Virei mais molduras. Que fiquem assim até novo arranjo. No regresso, combinamos o último. O Xisto volta amanhã à noite. Quando eles chegarem, aproxima-se quieto, verifica e completa o necessário, para não imediato, mas com atraso, acontecer o não anda. E pensei que era justo, que tentem primeiro fingir controlo, depois sintam o que é perder controlo em casa própria. Verifiquei mais uma vez o portal da EDP. Pedido para sábado cedo pendente. Confirmação chegada. Pus o laptop na mesa para não mexer amanhã e deitei-me não para dormir, mas para silêncio, porque o sono ainda não voltava. E nem precisava, honestamente. Só precisava que os pensamentos se alinhassem retos, um ao outro, como livros na estante, para amanhã não hesitar, mas fazer o planeado sem pressa nem tremor. A sexta-feira passou como num quarto acolchoado. Dei aulas, respondi a alunos, bebi chá no departamento, ouvi-me por dentro. Calma? E essa calma era estranha, como antes de exame, quando se sabe a matéria e, mesmo assim, se preocupa não com perguntas, mas com como soará a voz na sala. Às 6, eu e a Zulmira ligamos o laptop, servimos-nos de um copo de vinho seco, sentamo-nos lado a lado no meu sofá favorito e esperamos, sem olhares trocados, porque palavras em tais momentos só inquietam.
Às 18h23, na câmara da estrada, luz tremeu. Pelo cascalho do portão passou um feixe de faróis oblíquo e a minha amiga sorriu de canto de boca. Parece que o retiro começou. E no meu estômago clicou. Não medo, mas compreensão que a cena seguinte rola sem mim. E a casa pronta a falar por mim tudo o que testemunhou anos a fio. Entraram como quem entra em casa alheia, mas desejada. Cautelosos, olhando em volta para não espantar o silêncio. O Baltazar com a chave que anos carregou na carteira. A Quintina atrás, passo leve, casaco nos ombros. No ecrã, tudo claro ao ridículo. Ele mostra onde fica tudo, como ligar o chão aquecido da sala, onde no aparador, copos e para a ocasião especial, toca as costas dela, como a empurrar na direção certa, e ela acena, sorri, estica-se para uma moldura na lareira e põe de volta sem ver. E disso senti alívio, que não saiba o que lá está, que esta casa para ela seja só imagem de revista. O Baltazar mexia na cozinha confiante, como em casa. Cortava queijo e tomates secos, ligava o forno, arrumava pratos. Quando tirou do armário baixo a garrafa, reconheci a etiqueta. Aquele vinho que um amigo me deu para a ocasião boa. E a ocasião não veio. E por um segundo ri. E amarguei, ao mesmo tempo. Realmente, boa ocasião. Melhor não se inventa. Comeram devagar com frases: "Que bom e acolhedor aqui." Brindavam a novos projetos, riam um pouco mais alto que preciso, em lugar tão quieto. Tocavam-se sempre, mão na mão, olhar no olhar, trocavam olhares. E eu, sentada com a Zulmira, pensava que estranho observar a própria vida de fora, como peça onde se sabe o ato seguinte. E mesmo assim se olha sem piscar, porque desviar olhos é deixar-se sem resposta de novo. Depois mudaram para o sofá, acenderam a lâmpada de mesa na lareira, puseram copos na mesinha baixa. Ele sussurrava algo. Ela ria, dobrava pernas debaixo de si, cobria-se com o cobertor, e eu fechei o laptop. Câmara no quarto não há nem pode haver. Nem precisava. Bastava o visto e sabido, e principal que amanhã a casa diria a palavra dela. Calma, sem histeria. Eu e a Zulmira ficamos mais um pouco. Em silêncio, como mulheres sentam na cozinha à tarde, sem precisar explicar o óbvio. Apanhei-me a respirar regular e profundo, como após longa estrada pesada parar, beber água morna. Despedi-me da amiga na porta e deitei-me sem esperar sono. Mas veio, curto e vazio, como o lençol branco. Acordei do silêncio. Raro no nosso quintal significava depois da meia-noite. Levantei-me, fui à cozinha, abri o laptop e liguei som. E nesse momento no ecrã, acendeu luz na casa de banho. Porta entreaberta, vapor sai pela fresta. No espelho mancha branca de tecido, toalha dela. Ouvi só como nos canos se instalou silêncio. E depois grito agudo, não fingido, mas real, que arrepia por dentro. E em segundo, a Quintina, enrolada em toalha, voou para o corredor. Raiva confusa e horror misturados. Cabelos tom vivo impossível de verde, sobrancelhas iguais, têmporas manchas, pescoço riscas onde água escorreu. E nisso havia algo infantil e infeliz, como criança suja de tinta, sem saber como viver agora. O Baltazar correu para a casa de banho pelo aspecto para verificar, desligar, consertar como habituado. Agora resolvemos. E fiquei quase curiosa como o homem do "eu controlo" encontra o incontrolável. E minutos depois saiu despenteado, e pelos cabelos já corriam trilhos esverdeados. Sobrancelhas tingidas, mãos da água quente, apanharam o tom. Tocava-se nas têmporas, esfregava em vão, como se pudesse apagar o que na verdade não se apaga com explicações. "Não lamentes", disse baixinho a Zulmira. "Seguro. Só visível." "Não lamento", respondi, sentindo o chão nivelar por dentro. "Memorizo." No ecrã corriam por cozinha e corredor. Ele explicava, justificava. Ela quase chorava, zangava-se, pegava cachecol, lenço, olhava espelho de novo, depois calaram, como após furacão, sobrando fadiga. E mesa vazia com vinho por beber, lâmpada no sofá, duas pegadas, sombra verde em toalhas brancas.
Fechei o laptop, apaguei luz, sentei-me à janela e olhei escuridão. Lá vento mexia acácia e longe noite zumbia. E pensei que manhã seria longa e nada romântica. E que quando o ponteiro chegar às 7h30, casa diria a palavra dela sem lâmpadas nem copos. Simples clique de interruptor desligado. E interessante o que ele diria a ela quando às 7h30 a luz apagar. No sábado de manhã, tudo aconteceu quieto como esperava. Às 7h28 no ecrã, ainda a luz cozinha acesa, às 7h30, clicou e apagou tudo, até indicador da máquina de café. Câmaras em bateria mudaram imagem para a luz pálida do amanhecer. Casa ficou visível como aguarela. E 40 minutos ninguém saiu, como se manhã pedisse pensar antes de correr e agitar. Primeiro apareceu o Baltazar. Cabelos eriçados, verde não tão vivo, mas ainda chama a atenção. Esticou-se por hábito a botões, verificou interruptores, olhou o quadro, depois fora ao poste e contador. Voltou carrancudo, encontrou o telemóvel, ergueu sobre cabeça a janela, onde por vezes apanha, discou algo, falou rápido e claro, mas sem confiança. Habitual, e minutos depois baixou mão, disse alto para ela e parece para si. Desligamento por pedido sábado manhã no meu endereço, mas abonada Almerinda. A Quintina saiu atrás. Na camisa dele, cabelos apanhados sob lenço. Verde nas bordas da testa e sobrancelhas não sumiu voz fina. Rouca. Por pedido de quem? Que significa isso? Significa reparos. Tentou sorrir. Alguém tratou papéis. Até segunda, dizem. Não ligam. Queres dizer que é a tua mulher? Calou-se ao ver rosto dele. E agora? Agora cidade, respondeu curto. Lá resolvemos. Arrumaram em silêncio nervos saindo em cada detalhe. Ele pôs boné, sob qual ainda visíveis fios verdes. Ela atou o cachecol cobrindo meia testa. Óculos grandes no nariz como se pudesse esconder. Mala de cosméticos debaixo do braço. Bolsa a tiracolo no limiar virou-se segundo, como quisesse pôr algo no lugar. Mas sem saber o que, às 10h12 por tempo câmara, carro saiu do pátio. Som motor regular dissolveu-se na floresta. E eu e Zulmira calamo-nos não por nada dizer, mas porque dito fora tudo ontem. E depois que chegue como deve. E realmente, minutos 15 na câmara estrada, apareceu ele só. Passo rápido, mas cansado, como após descida longa entrou no quadro ao barracão, puxou maçaneta, abriu. Viu fila arrumada canistres. Pegou uma, sacudiu, pôs. Segunda igual, terceira igual. E silêncio do rosto dele tirou como véu. Na voz soou o que há tempo não ouvia dele. Impotência. Vazio. Chutou o calcanhar no ferro. Não forte, mas para sentir dor no pé em vez de outra. Ficou apoiado, palmas no batente. Depois voltou casa. E minuto depois discutiam não grito, mas aquelas meias frases cortantes, onde cada palavra como caco de vidro, onde melhor não sentar. Disseste que previas tudo, tremia Quintina. Que lugar este sem luz nem sinal, nem gasolina? Aqui sempre assim, rosnou ele. E antes gostavas. Antes aqui estava a tua mulher. Pausa saiu longa, como pausa sai onde verdade dita, de que se desviavam meses. Depois pegou o telemóvel e foi à porta, ao vidro, onde pelo menos uma barra apanha, e ligou primeiro uma vez. Não atendi, segunda atendi. Alô, disse calma, como atendo desconhecidos ou indesejados. Almerinda. Do outro lado soou voz que conhecia melhor que qualquer, mas agora com algo novo. Temos pequeno problema. Na base onde eu. Bem, desligaram luz. Algum mal-entendido. Contem teu nome. Dizem tu pediste. Que base? Perguntei só. Estás em retiro, Baltazar. Silêncio no tubo e perfil dele no ecrã coincidiram perfeito. Virou-se da Quintina, baixou cabeça. Retiro cancelado. Forçou. Decidi trabalhar na casinha, sem interrupções. Entendo, disse. Luz desligada por pedido. Estranho, ninguém ligou e não pedi. Que dizem? Até segunda, suspirou.
E mais hesitou. Gasolina acabou de repente, canistres vazias. Sem sinal. Podias. Podias tu. Melhor. Vir embora com gasolina. Podia, respondi após pausa curta. Mas em 20 minutos, reunião departamental. Não posso largar. Assim, chego às 4. Tempo para comprar gasolina e ver luz. Bom, expirou ele. Obrigado, Almerinda. Adicionei calma. E estás mesmo só. Segundo no ecrã, viu-se Quintina recuar a parede, como quisesse virar parte dela. Almerinda, baixou voz. Vens e falamos. Pronto, combinado. Até 4. Desliguei, pus telemóvel ao lado do laptop e olhei longo ecrã escuro, onde, segundo antes, andavam na cozinha 2, escondendo rostos sob cachecóis e bonés. E entendi que raiva não há. Há só conhecimento frio, claro. Tudo no lugar. E agora minha vez entrar na imagem e assinar. Sozinha? Perguntou Zulmira, encostada em encosto cadeira, atenta e quieta. Sozinha. Acenei. Assim deve. Mas, Zul, fica no telemóvel. Estou perto, disse ela. Sempre. Juntei numa pasta impressos conversa, capturas com datas, e impresso confirmação retiro que no calendário dele era reunião. Pus cima envelope arrumado com o que preparei ontem à noite, após falar advogado. Fechei zíper na bolsa. Som saiu curto profissional, como qualquer fim que não tenta virar início. E fui à porta no limiar, virei-me, verifiquei chaves, telemóvel, documentos, calma, tudo comigo. Restava comprar canistri, parar na bomba e subir pela estrada onde pinheiros parede, ar cheira resina e algo limpo, como o primeiro dia após chuva. Às 4. Quando o cascalho sob rodas calar no alpendre deles, ele talvez ainda creia que vim só com gasolina. A estrada acima recebeu-me com cheiro conhecido resina e terra úmida. Embaixo, no vale névoa, jazia macia. Carro Baltazar parado na beira-pista, como devia após seta-tanque cair onde impossível cair. Estacionei no portão, tirei do porta-bagagens canistre, pus ao lado para não alongar visita e subi cascalho ao alpendre, onde tábuas rangem mesmas que lembram nossos invernos passados. Baltazar saiu primeiro. Passo rápido, rosto alerta, e nem boné salvava. Fios verdes saíam sob viseira, sobrancelhas brilhavam no tom. Parou segundo, olhando-me, e eu perguntei só, como se notasse agora absurdo. Baltazar, que tens no cabelo? Tocou têmporas maquinal, como se só agora lembrasse. Espalhou mãos, tipo não agora? Acenou Porta. Água estranha, Almerinda. Depois explico. Principal, trouxeste gasolina. Trouxe, disse calma. E teus colegas onde? Vieste trabalhar. Contraiu-se. Olhar fugiu lado, palavras espalharam como contas no chão. Reunião cancelada. Decidi em silêncio. Sabes, casinha? E então no limiar apareceu ela. Quintina na camisa dele sobre corpo nu. Cachecol subido. Verde na linha testa não sumiu. Óculos grandes que nada escondem, exceto confusão. Entendi, disse mesma calma. Bem, falamos e vou. Fomos à varanda, onde mesa tábuas velhas, onde primavera plantava mudas em caixas. E ri um pouco dessa normalidade estranha à volta. Baltazar pôs cadeira à minha frente, sentou o oposto. Quintina ficou na porta, como quem entende não ser conversa sua, mas força para ir quarto não tem. Entendeste mal tudo. Começou habitual, mas ele próprio ouviu quão vazio soa no fundo dessa verde toda, luz desligada e tanque vazio, engasgou, baixou o olhar. Não quis magoar-te. Magoaste-me não hoje, respondi tirando bolsa pasta fina com impressos, mas todas as noites onde no calendário retiro. No telemóvel jardim secreto, cuidadosos, mulher sensível e casinha fim semana. Sem rendas peço, idade não é para isso. Calou-se, olhou beira-mesa, como se ali achasse palavras que não tem. Depois baixo, quanto sabes. Bastante, disse, e pus à frente folhas. Notificações banco. Capturas conversa com datas. Reuniões com agenda anexa. E mais envelope. Aqui, documentos divórcio. Não faço espetáculo nem arrasto nós dois por humilhação pública, condições honestas, sem punir com dinheiro, só separar e viver cada um sua vida.
Almerinda. Ergueu olhos. Na voz pela primeira vez em tempo soou incomum convencer. Algo vivo talvez tentemos? Consultas. Tempo. Não, disse suave, sem raiva. Não porque não pedes bonito, mas porque não quero mais viver nas tuas condições, onde verdade é o conveniente essa semana. Amor não é não querer magoar, é não magoar quando há escolha. Quintina mexeu dedos no cachecol, reuniu-se e achou voz. Foste tu, acenou o cabelo. Fizeste com água. Fez a vida, respondi calma. Mas no fundo seguro, só visível, e passa sozinho. Para a pele mais rápido, cabelo mais demora. Aqui tirei bolsa pacote pequeno toalhetes desmaquilhantes. Pus no corrimão. Isto tira parte em zonas abertas. Resto tempo. E mais acenei canistre no portão. Ali gasolina. Basta para a primeira bomba. Baltazar passou palma no rosto, sentou mais fundo na cadeira, como quem perde apoio habitual. Voz envelheceu. Então tudo verdade. E decidiste assim. Não decidi assim, disse. Decidi não viver mais. Espera. Entre nós acabou não romance, Baltazar, mas respeito. Saiu quieto enquanto contavas comida chinesa e mandavas a mulheres estranhas tens cabelos incríveis. Sentamo-nos em silêncio. Ouviu-se embaixo, na encosta, estalo arbusto seco. De algures cheirou fumo ano passado. E tudo virou simples de novo, como dias quando nos instalamos aqui. Só agora simplicidade outra, sem nós assino, disse finalmente, acenando o envelope. Só dá uns dias. Claro. Levantei-me. Não vim por mal tirar tua caneta agora mesmo. Desci degrau abaixo, virei-me para a Quintina e mais. Não tens de me dizer nada, mas digo meu. Se homem começa a vossa história com mentira a outra mulher, um dia acaba com mentira a ti. Cuida-te. Quintina acenou. Olhar dela, estranho limpo, sem defesa bia habitual, disse baixo. Vou embora. Vou mesmo. E desculpa, se pode dizer. Pode, respondi. Todos erramos por vezes. Questão. Que fazemos depois? Desci a máquina, tirei porta-bagagens pacote pequeno, voltei, pus na beira-mesa ao lado o envelope. Aqui cópias tudo útil. Para não ser, não vi. E nota com telefone meu advogado. Se quiseres rápido, sem sujidade. Almerinda. Chamou do alpendre. Voz rouca. Realmente não queria assim. E saiu exatamente assim, disse, porque cada vez escolheste não mim. Desci caminho. Cascalho rangia sob solas. Ar fresco, claro, como água riacho na curva. E ficou leve não por vingança, mas por parar mentira a mim. No portão parei, voltei meio passo e pus canistre visível. Acenei mão. Não adeus, mas sinal conversa acabada na máquina telemóvel tremeu uma vez. Zulmira, e então? Como deve, disse. Verdes, sem luz, sem lendas. Documentos nas mãos. Vou casa, tubo ligado se quer. Obrigada, querida. Cidade recebeu-me com bulício conhecido. Parei bomba, lavei vidro, comprei água. Pelo caminho liguei advogado. Confirmei entrega em casa, pus chaleira, arrumei na mesa pasta vazia, como tirar casaco, ombros após estrada longa, e só então permiti sentar silêncio sem pensar por que nem como depois. Só respirar, como ensinam na idade. Regular, sem pressa ao entardecer, veio mensagem curta a Baltazar. Precisamos falar. Olhei aquelas 4 palavras e pensei que falar precisamos mesmo não por chances, mas por ponto. Escrevi resposta e segurei dedos sobre enviar longo, formulando para não novas meias palavras. Amanhã após alunos livre. 16h30 café no edifício. Vem só. E visível. Exatamente lá ouvia finalmente quem nos tornamos, gente que solta sem quebrar. Às 4 já atravessava pátio universidade. Ar transparente, ecoante como após geada leve. Alunos em grupos no alpendre, no café cheiro canela e algo caramelo. Ocupei mesa à janela, pus telemóvel ecrã baixo, bolsa na cadeira e exatamente então entrou ele. Parou segundo como se medisse conversa. E logo visível, cansado, educado. Esforça-se por ser antigo, só fios sob boné ainda dão erva. E olhos aquilo. Vamos suavizar. Obrigado por vires. Queria desculpar-me.
Desculpado, acenei. Depois que? Suspirou, passou palma a rosto, sem olhar-me. Pensei tudo. Por que assim? Como cheguei? Não sobre ti, Almerinda. Meu falhanço. Vergonha e vazio. Quero tentar. Salvar. Psicólogo. Conversas, tempo, condições quaisquer. Amo-te. Amas não mim, disse calma. Amas sensação de ser amado. E enquanto alguém reflete isso, parece tudo bem. Mas casamento não reflexão. Baltazar é apoio. E tu derrubaste. Não uma nem duas. Olhava a caneca, como se ali salvadoras palavras, e falava ora rápido, ora baixo. Talento habitual para histórias agora estorvava como ruído fundo. Escorreguei, sim, mas não sobre nós. Fui tolo, temi velhice, responsabilidade, honestidade necessária. Parecia se enganar, realidade um pouco, vivemos, mas saiu traição. Da chance. Pus na mesa envelope fino, mesmo onde claro, sem emoção sobre divisão bens, prazos, assinaturas. Ao lado, cópias conversa e extrato conta. Não para picar, mas para não lembrar. Não pronta a viver com quem sabe explicar, mas não escolher quando precisa, disse. E honestamente já não quero. Cansei viver nas tuas versões. Bom nós dois admitir óbvio. Fim digno, calmo, sem sujidade. Ergueu olhos, e pela primeira vez em tempo não brilho nem charme habitual, só fadiga adulta. E se engoliu, se tentar pausar, opor, medo cortar tudo. Então alongas dor e há descustos, respondi. E chegas mesmo a ponto. Diferença só cicatrizes. Não peço crer, vê sozinho, passo a passo. Encostou-se em encosto e esfregou têmporas. Por instante virou muito vulnerável, como nosso Baltazar trintão que tudo saía. E de repente, baixo assino. Expirou. Não agora. Dá dias, mas assino. Não quero ser quem segura a força se nada para reter. Sentamo-nos mais pouco em silêncio, cada com sua caneca e seu fim. Depois levantei-me. Ele também, por memória antiga, afastou cadeira. E esse gesto cuidadoso, simples, tocou mais forte que tudo. Acenei. Não abracei nem deixei abraçar. Não por raiva, mas por guardar equilíbrio novo. Saí ar frio e inspirei profundo como há tempo, não. À noite veio SMS curta. Fico em amigo, por advogado. Respondi. Assim deve. Desliguei som, pus chaleira. E pela primeira vez em semanas, não verifiquei câmaras nem mensagens. Casa nas colinas agora lida sozinha com o visto no dia seguinte. Sentada a gabinete, verificava trabalhos, limpava a caneta vermelha a erros alheios, como se ia em princípio. Quando na porta bateram quieto, ergui cabeça. No limiar, Amália Sebastião, mãe dele, casaco claro. Com o olhar direto habitual entrou e abraçou-me como aos seus. Depois sentou, pôs luvas na mesa e, como sempre sem rendas, contou a maneira dele. Claro, canto boca tremeu, mas essência entendi. E ainda verde. Se interessa, no escritório diz que shampoo falhou. Ri involuntário. Passa, disse. Cabelos mais lento, pele rápido. Não falo verde, respondeu suave. Falo que algo chegou a ele. Tarde, mas chegou. Tu como? Calma, disse. E pela primeira vez palavra verdade. Documentos com ele advogado, sabe? Depois regras. E viver novo. Acenou lenta, como gente acena ao aceitar decisão alheia, mesmo se coração aperta. Depois tirou bolsa envelope fino com letra conhecida na frente e pôs na beira-mesa. Pediu transmitir. Disse, não ousa ele, talvez não queiras ver. Não convenço ler nem responder. Só fica contigo. Falamos mais sobre trabalho, minhas aulas, pressão dela e tempo. Saiu, prometeu ligar semana só humano e fiquei só. E na mesa envelope engraçado, papel, leve e por isso mais pesado que nossas conversas. Peguei, pesei na palma, como se pesa cartas antigas, e pensei, se vale abrir passado se futuro já bate porta no telemóvel, caiu meio departamento. Teu pedido férias acadêmicas preliminar aprovado. Espera a confirmação final. Apanhei-me a sorrir não só olhos, mas ombros, como sorri em gente com finalmente algo seu à frente.
Expirei e olhei de novo o envelope branco deitado na mesa como portinha fechada. E devagar, enfiei unha no canto aba, ainda sem decidir abrir. E exatamente nesse momento, alguém bateu curto na porta gabinete segunda vez. No segundo bater maquinal, escondi envelope na gaveta. Entrou secretária com pasta fina. Ordem universidade, data defesa, composição comissão. Tudo oficial e calmo, como agora precisava. Desejou sorte e fechou porta atrás. E fiquei só. Olhei de novo o envelope branco, engraçado, absurdamente leve. E mesmo assim, abri. Lá não justificações, nem pedidos recomeçar, só admissão. Traí. Temo verdade. Vou psicólogo. Entendo por que não voltar. E última linha, desejo sorte na minha trabalho. Li e entendi, não zango, nem guardo ternura especial. Simplesmente pus carta na gaveta. Como se guarda foto velha não em moldura nem lixo, mas onde lugar no passado. Dias depois rolaram curso natural. Acabei relatório para defesa, arrumei cartões, lembrei como ensinamos alunos não apressarem questões difíceis. Eu mesma fazia assim, sem pressa, com pausas. Comissão ouviu atenta, perguntou não por cheque, mas por assunto. E apanhei-me a responder, não só cabeça, mas todo vivido esses meses. Como sofrimento vira em heroínas, 19 não penasci, mas firmeza e escolha. Quando o presidente anunciou unânime, Sala murmurou leve. Acenei, agradeci. Augur esperto chorava pós-graduada. De alegria por mim abraçava Zulmira, e Xisto, de poucas palavras, disse uma. Orgulho. Após defesa, voltei apartamento vazio e, de repente, vi outro. Não museu casamento, mas paragem temporária. Tirei parede diploma Baltazar, dobrei coisas dele em caixa hóspedes, mudei móveis para mim, cadeira quente à janela, cobertor à mão, prateleiras livros que mão estica à noite. Nesse dia veio eletrônico aprovado férias acadêmicas. E sem adiar, finalizei candidatura Oxford, sem longas. E se só cliquei em enviar e pela primeira vez em tempo senti escolha feita por mim, e só mim. Baltazar cumpriu palavra. Dias depois de advogado veio assinado. Sem disputas, sem tentativas, pensar mais. Separamo-nos quieto, como adultos que entendem preço-tempo e nervos. Quintino uma vez mandou curto. Verde saiu, sessões adiadas. Tudo acabado. Respondi. Cuida-te. Fotografa o que dá alegria, não só luz no rosto. E nisso nossas interseções casuais acabaram. Primavera virou verão, com chuvas e pó no parapeito, com defesas alunos e chá no departamento. Carta Inglaterra veio fim julho. Oferta estágio. Início setembro. Li, sentei mesmo no tapete corredor como miúda e ri quieto. Não felicidade como cinema, mas de dentro tudo coincidir finalmente. Anos trabalho, paciência, este ar novo liberdade. Apartamento vendi rápido, comprei bilhetes, fiz listas que dou, que deixo, que encaixa, que mala. Zulmira com Xisto vinham ajudar, traziam pastéis e chá em termos. Discutiam como melhor embalar livros. No jantar despedida, Xisto ergueu o copo com sumo como se vinho e disse: Pelo que nunca fugiste verdade, mesmo quando medo. Sorri. Verdade como água nas montanhas, fria, mas bebes e respira mais leve. Antes partida mesmo veio Amália Sebastião com especiarias favoritas da padaria. Com chale quente em pacote e com aquela franqueza que sempre respeitei. Sentamo-nos cozinha, falamos tempo e remédios. Perguntou. Não ofendo se escrever por vezes como família. Só acenei. Na despedida, abraçou forte, como mãe. E sussurrou. Fizeste certo, menina. O que quer que meu filho pense sobre conveniência. Para aeroporto fomos 3. Eu, Zulmira e Xisto. Brincávamos para não cair nó na garganta. Zulmira enfiou na bolsa bloco. No forro, letra arrumada. Não sou pássaro, e rede nenhuma me apanha. Sou pessoa livre com vontade independente. Assinou. Que sirva. No controlo abraçamo-nos como abraçam gente que sabe. Ligação depois, não quilômetros, mas o que dentro. Avião descolou terra macio.
Como alguém tirou o cuidadoso passado debaixo mim, sem abalo. Tirei bloco, abri página limpa e escrevi primeira linha, capítulo novo, não sobre traição e sobrancelhas verdes, não sobre quem deve quê, mas sobre mim. Tenho 59, vou fazer o que amo e provo nada a ninguém. E ficou claro, como raros entardeceres quando entendes mais valioso que tens. É teu calmo não onde te quebram, e teu firme sim onde espera a tua estrada. Passaram 3 meses. Oxford recebeu-me com névoa. Biblioteca, cheiro quente papel, casa, cozinha pequena e janelas para a parede tijolo. Mas quieta, cômoda, perto arquivo. Habituei-me à arrumação local. Fala alheia à volta. Entrei devagar nova rotina. Café-manhã, trabalhos, manuscritos. Passeio parque, chamadas amigos à noite. Por vezes apanho-me a andar rua e sorrir só, não por conto realizado, mas por estar na minha vida. Carta a Baltazar veio outra, curta, já outra cidade. Segundo trabalho, cuido-me. Obrigado por não destruir reputação, respondi mais seco. Saúde. Nisso cada ficou com um trilho seu. Verdade e vida simples. Raro punimos outros, como depois nos pune própria tolice. E justiça poética nenhuma substitui trabalho pesado, se. Mas por vezes para parar e ver onde estás, precisa liçãozinha visível, segura, viva, sem sangue nem tribunais. Não orgulho chegar a ela. Orgulho depois escolher não vingança, mas trabalho e silêncio, de que nasce vida nova. Fim meu saiu sem fogos. Só, mas não sozinha, com dignidade e causa que segura a tona melhor que promessas. Se curto, moral simples. Onde acaba respeito, começa frio, e amor nenhum aquece. Sair desse frio só sozinho, pegando tuas chaves, tua verdade e tua estrada. Se história tocou, like, subscreve e escreve de que cidade. Se quiseres, oferece café. Link no primeiro comentário fixo. Obrigado por ficar até fim. O vento de outono já começava a sussurrar pelas ruas de Lisboa quando recebi a carta de Oxford confirmando tudo. Não era só um papel. Era como se o universo tivesse finalmente alinhado as estrelas que eu mesma havia espalhado anos antes, em noites insones de estudo. Aos 59, ali estava eu, arrumando malas não para uma fuga, mas para um recomeço deliberado, onde as páginas viradas não voltavam. A Amália Sebastião ligou uma semana depois, voz trêmula como folhas secas, pedindo para passar em casa. Chegou com um cesto de frutas da quinta dela em Alentejo, peras maduras e figos que cheiravam a sol antigo. Sentamo-nos na varanda, o Tejo ao fundo como uma fita azul preguiçosa, e ela falou não de Baltazar, mas de si. Sempre pensei que o casamento era como videira, poda-se e cresce. Mas tu mostraste que às vezes é melhor transplantar. Ri baixinho, oferecendo-lhe chá de erva-príncipe, e conversamos sobre receitas antigas, as que as mães passam sem escrever, só com gestos. Ela foi embora deixando um abraço que cheirava a lavanda, e eu pensei que família não se perde toda de uma vez. Pedaços ficam como ecos em corredores vazios. Os dias antes da partida viraram um turbilhão organizado. Doei roupas que não vestia desde os 40, vendi móveis que carregavam memórias pesadas demais para levar, e guardei num álbum digital as fotos da casinha, não por saudade, mas por registro, como arqueóloga guarda artefatos. A Zulmira e o Xisto ajudaram na mudança final, ele carregando caixas com a força de quem constrói pontes, ela etiquetando tudo com precisão cirúrgica. Vais conquistar aqueles ingleses com teu sotaque alfacinha, brincou ela, enquanto embalávamos livros de literatura russa que me inspiraram a tese. No aeroporto, o adeus não foi dramático. Foi como soltar um balão, vendo-o subir livre. O avião ronronou pela pista, e eu, janela ao lado, vi Lisboa encolher até virar mosaico de telhados vermelhos e ruas sinuosas. Em Oxford, o outono pintava as árvores de ouro e rubi, e o ar carregava cheiro de folhas úmidas e chá forte. O apartamento alugado era minúsculo, paredes de tijolo exposto. Uma cozinha onde mal cabiam 2, mas a vista dava para um jardim interno, com bancos de madeira gasta,
onde estudantes debatiam filosofia ao entardecer. Habituei-me rápido, acordava com o sino da capela próxima, preparava ovos mexidos com ervas do mercado local e caminhava para a biblioteca bodleiana, onde os manuscritos antigos esperavam como velhos amigos. O estágio começou com reuniões em salas de painéis de carvalho, professores com sotaques refinados discutindo nuances de literatura comparada, e eu contribuindo com perspectivas portuguesas, misturando Camões com autores ingleses do século XIX. Uma colega, uma jovem indiana chamada Priya, tornou-se aliada improvável. Partilhávamos cafés e ideias. Ela ensinando-me truques digitais para pesquisa. Eu contando-lhe histórias de Sintra, que a faziam sonhar com viagens. As noites eram solitárias, mas plenas. Lia até tarde, anotava insights num caderno novo e ligava para Zulmira via videochamada, rindo de anedotas sobre o laboratório dela. Ainda verdes por aí? Brincava ela. E eu respondia que aqui as cores eram outonais, quentes e mutáveis. Uma tarde, enquanto folheava um tomo raro sobre heroínas vitorianas, recebi um e-mail inesperado de Baltazar. Assunto: Pensamentos de longe. Abri com curiosidade neutra, como se abre uma carta antiga encontrada no fundo de uma gaveta. Ele escrevia de uma conferência em Madrid, falando de projetos novos, de terapia, que o fazia questionar escolhas passadas, e terminava com um desejo genuíno de felicidade para mim. Não havia pedidos de volta, só uma ponte queimada que agora fumegava em paz. Respondi breve: Que encontres teu equilíbrio. Aqui, o meu floresce. E fechei o laptop sentindo que o capítulo dele era epílogo, não continuação. Os meses rolaram como páginas viradas devagar. Participei de um seminário sobre feminismo em literatura, onde minha apresentação sobre sofrimento transformado em força ecoou na sala. Aplausos misturando-se a perguntas afiadas que me desafiavam a pensar mais fundo. Fiz amigos improváveis. Um professor escocês que colecionava mapas antigos, uma bibliotecária que me levava a pubs escondidos para provar ales amargas. Caminhadas pelo rio Isis viraram ritual, pés pisando folhas crocantes, mente tecendo ideias para um artigo novo sobre resiliência feminina em narrativas transatlânticas. Uma nevasca precoce em dezembro cobriu tudo de branco, e eu, embrulhada em cachecol grosso, patinei pela primeira vez num rink improvisado no parque, rindo das quedas como criança. Zulmira visitou em janeiro, trazendo pastéis de nata contrabandeados. E passamos dias explorando museus, ela fascinada com a ciência por trás dos artefatos, eu com as histórias tecidas neles. Vês? Vida não acaba. Reinventa-se, disse ela numa noite chuvosa, vinho tinto na mão. Regressei a Portugal em março para uma conferência em Coimbra, ar familiar me envolvendo como um abraço velho. Encontrei Amália Sebastião num café antigo, ela mais frágil, mas olhos vivos. Falou de Baltazar mudado, vivendo sozinho num apartamento pequeno, focado em trabalho voluntário com jovens marketeers. Aprendeu contigo, murmurou. Não comentei. Só sorri, sabendo que lições vêm de dentro, não de fora. De volta a Oxford, o Primavera trouxe flores selvagens nos campos, e eu finalizei o artigo, enviando para uma revista prestigiada. Aceitaram com elogios, e celebrei sozinha com um piquenique no jardim. Queijo e pão, pensando em como a solidão pode ser companhia rica. Uma mensagem de Quintina chegou inesperada. Foto dela numa campanha nova, rosto natural, legenda Novos Começos. Respondi com o polegar para cima, sentindo o ciclo fechar sem amargor. Agora, aos 60 recém-completados, planeio estender o estágio, talvez lecionar um curso curto sobre literatura ibérica. A casinha em Sintra? Vendida para um casal jovem que a encherá de risos novos. Eu construo minha própria, tijolo por tijolo, em palavras e dias livres. Se esta extensão da história ressoa, partilhem nos comentários vossas viradas de página. De que país leem? Quantos anos? E se inspirou? Considerem um café virtual. Link abaixo. Até a próxima narrativa.
O sol de verão filtrava pelas persianas do meu estúdio em Oxford quando decidi explorar além dos livros. Inscrevi-me num clube de caminhadas locais, botas novas nos pés, mochila com água e sanduíches. O grupo era eclético. Retiris britânicos com bastões de trekking, uma família sueca de férias, um artista francês que desenhava paisagens ao parar. Nas trilhas de Cotswolds, colinas ondulantes como ondas verdes, conversas fluíam como riachos, de política global a receitas de pudim. Um dia, num pub rústico pós-caminhada, conheci o Etienne, o francês, olhos castanhos curiosos por trás de óculos redondos. Ele falava de arte como eu de literatura, traços que capturam almas. Não era romance, era companheirismo, jantares partilhados onde discutíamos Monet e essa de Queiroz. Ele me mostrou a pintar aguarelas, eu o levei a ler poemas em português. A amizade floresceu devagar, como flor em solo estrangeiro, sem pressões, só prazer de partilhar. Zulmira, ao saber, riu na chamada. Vês, vida surpreende quando menos esperas. E surpreendia mesmo. Uma bolsa de investigação veio, permitindo estender a estada por mais um ano, focada em ligações entre folclore português e mitos celtas. Mergulhei em arquivos poeirentos, descobrindo contos esquecidos que ecoavam minhas próprias viradas. Baltazar mandou um postal de uma viagem a Marrocos, imagem de dunas, mensagem curta. Explorando horizontes novos. Inspiração tua. Guardei sem responder, deixando o passado dissipar como areia ao vento. Em agosto, voltei brevemente a Portugal para o casamento de uma sobrinha de Zulmira, festa em quintal alentejano, com fados ao luar. Dancei com Xisto, que confessou: Tu inspiraste-me a mudar de emprego. Agora construo casas sustentáveis. Ri, sentindo rede de mudanças que uma decisão minha tecera. De volta, o outono trouxe folhas outra vez. Ciclo renovado. Escrevi um livro curto, memórias entrelaçadas com análise literária, editora interessada. Noites agora incluem chamadas com Priya, que se mudou para Cambridge, mas mantém contato, trocando ideias sobre empoderamento feminino através de narrativas. Uma surpresa. Convite para palestra em Londres. Tema Resiliência além das páginas. Aceitei, voz firme no pódio, compartilhando não só teoria, mas pedaços da minha jornada, sem detalhes pessoais, só essência. Aplausos aqueceram como sol de Sintra. Etienne aplaudiu da plateia. Depois, jantar em restaurante indiano, especiarias picantes como novas aventuras. Aos 61, planeio viagem à Escócia para pesquisa de campo, castelos e lendas. Vida não para. Evolui, camadas sobre camadas, como um manuscrito antigo com anotações marginais. Se esta continuação vos cativa, contem nos comentários vossas renovações. Idade, cidade e link para café, se generosos. Grata por acompanharem. As Highlands escocesas receberam-me com névoa densa e vento cortante, mochila pesada de notas e gravador. Aluguei um carro pequeno, rodando por estradas estreitas ladeadas de urze roxa, parando em vilarejos onde pubs serviam haggis e histórias locais. A pesquisa sobre mitos celtas entrelaçava-se com folclore português, sereias do Tejo ecoando selkies do Mar Norte. Num bed and breakfast em Inverness, dona idosa contou lendas de kelpies, olhos brilhando como lagos profundos. Anotei tudo, sentindo conexões, tecendo teia global de narrativas femininas. Etienne juntou-se por uma semana, pincéis na bagagem, pintando paisagens enquanto eu entrevistava. Caminhadas ao amanhecer, mãos entrelaçadas contra frio, conversas sobre sonhos adiados. Tu és como aquelas heroínas que estudas, disse ele uma noite junto à fogueira, estrelas acima como confetes. Não neguei. Abracei. Volta a Oxford trouxe dados ricos, artigo evoluindo para livro completo. Zulmira, em visita surpresa, ajudou a organizar. Laboratório dela inspirando capítulos sobre ciência e mitos. Verde foi só começo, brincou. Baltazar? Ouvi por Amália que casou de novo, vida quieta em Porto. Desejei bem mentalmente, página virada. Agora, com 62, leciono curso online. Alunos de mundo todo, debates virtuais acesos como fogueiras.
Amizades florescem. Priya casou, convidou-me para a Índia. Planeio ir. Vida, tapete tecido de fios inesperados, colorido, resistente. Moral renovada. Respeito a si abre portas que traição nunca fecha. Compartilhem vossas tecelagens nos comentários. País? Anos. Café linkado. Até breve. As Highlands escocesas, com suas montanhas encobertas por bruma eterna e vales onde o vento uiva como lendas antigas, viraram o palco para uma transformação que eu nem previa. O carro alugado chacoalhava por caminhos de cascalho, o GPS piscando intermitente como se o sinal lutasse contra a selvageria do lugar. E eu parava em cada vilarejo esquecido, anotando contos de moradores cujos rostos pareciam esculpidos em pedra. Uma velhinha em Skye, com mãos calejadas de fiar lã, falou de uma Selkie que abandonou o mar por amor, só para voltar quando o coração se partiu. Ecoava tanto as mouras encantadas dos nossos montes portugueses que anotei febrilmente o caderno, enchendo-se de rabiscos molhados pela garoa fina. Etienne, com seu sotaque francês suavizado pelo riso, capturava isso em esboços rápidos, linhas fluídas de ondas e figuras etéreas, como se pintasse não a paisagem, mas o espírito dela. Estas histórias são como vinho velho, disse ele uma tarde enquanto nos abrigávamos numa cabana de pastores abandonada, chuva tamborilando no telhado de zinco. Envelhecem e ganham camadas. Concordei, partilhando um pedaço de queijo local que cheirava a terra úmida, e conversamos sobre como mitos servem de espelho para vidas reais. A minha, por exemplo, uma Selkie que trocou o oceano doméstico por horizontes desconhecidos. Ele não pressionava por detalhes do passado. Em vez disso, contava das suas viagens pela Provença, vinhedos que inspiravam quadros, e eu via paralelos com os vinhedos do Douro, onde outrora passei férias solitárias após a separação. Aquela semana escocesa não foi só pesquisa. Foi como desatar nós internos. Cada trilha subida liberando um peso que nem sabia carregar. Num entardecer violeta sobre o Loch Ness, sentados em rochas musgosas, Etienne pegou na minha mão e perguntou sobre sonhos adiados. Falei da universidade em Lisboa, das aulas que dei com paixão, mas rotina sufocante, e de como Oxford me deu asas para voar além. Ele sorriu, olhos refletindo o lago calmo, e sugeriu uma colaboração. Eu escrevendo ensaios, ele ilustrando mitos. Uma ponte entre palavras e imagens, propôs. Aceitei sem hesitar, sentindo faísca de algo novo. Não romance flamejante, mas parceria tranquila como o rio que corre sem pressa. De volta ao estúdio em Oxford, com malas cheias de notas e amostras de urze seca, mergulhei no livro em progresso. As páginas ganhavam vida. Capítulos sobre como lendas femininas transcendem fronteiras. Selkies escocesas dialogando com sereias do Algarve. Heroínas que escolhem o mar em vez de correntes terrestres. Zulmira, numa chamada noturna enquanto eu organizava ficheiros, exclamou: "Estás a criar um mapa de almas livres! E esse Etienne, hein? Parece que a vida te manda presentes embrulhados em arte." Ri, contando-lhe do esboço que ele me enviou por e-mail. Uma mulher de costas para o mar, cabelo ao vento, simbolizando o renascimento. "Não é amor, é cumplicidade", esclareci, mas ela piscou o olho virtual. Cumplicidade é o melhor tempero. Os dias fluíam em ritmo novo. Manhãs na biblioteca, tardes escrevendo ao som de chuva inglesa, noites com videochamadas para Priya, que de Cambridge mandava artigos sobre narrativas pós-coloniais. Ela casara recentemente, cerimônia indiana vibrante que vi por fotos, e planeava visita à Índia. "Vens comigo? Precisas de especiarias para apimentar teus mitos." Convite aceito, bolsa de viagem já separada. Mas antes veio o inverno rigoroso. Neve cobrindo os colégios como manto branco, e eu, aquecida por chá de gengibre, finalizei o manuscrito. Enviei para a editora, coração acelerado como na defesa de tese, e a resposta veio rápida. Publicamos no outono próximo. Adoramos a fusão cultural. Celebrei com um passeio solitário pelo Christchurch Meadow. Flocos caindo suaves, pensando em como a traição de Baltazar, outrora ferida aberta,
Agora era só nota de rodapé na minha biografia. Amália Sebastião mandou uma carta física, papel amarelado cheirando a casa, contando de netos novos, não dele, mas de uma sobrinha, e desejando que teu livro voe alto como as gaivotas do Tejo. Respondi com postal de Oxford, foto da Catedral Nevada, palavras de gratidão por ela ter sido âncora em tempos turbulentos. Primavera trouxe brotos verdes e convite surpresa. Palestra em Paris, tema, mitos como ferramenta de empoderamento. Etienne, baseado lá, ofereceu hospedagem no seu ateliê no Marais, janelas dando para ruas empedradas onde artistas vendem telas. Aceitei. Avião cruzando o Canal da Mancha como ponte simbólica. Em Paris, a palestra lotou uma sala em Sorbonne. Audiência mista de estudantes e acadêmicos. Perguntas fluindo em francês e inglês. Falei de como mulheres em lendas escolhem destino próprio, paralelizando com vidas modernas. A minha implícita. Aplausos ecoaram. E depois, jantar com Etienne num bistrô escondido, ostras frescas e vinho branco gelado. Tua voz cativa, elogiou ele, e pela primeira vez permitiu um beijo leve, teste de águas novas. Não era paixão avassaladora, mas corrente gentil, levando-me adiante sem afogar. A estadia estendeu-se, dias explorando o Louvre, ele explicando nuances de Monet, eu ligando para Zulmira contar novidades. Finalmente, Almerinda, deixa o coração dançar. E dancei, literal, numa festa de rua com acordeão e luzes piscantes. De volta a Oxford, o livro ganhou ilustrações de Etienne, sereias com traços ibéricos, selkies de olhos profundos. Editor elogiou. Único! Lançamento marcado para setembro, tour por livrarias em Londres, Edimburgo, Lisboa. Planeei regresso breve a Portugal, reencontrar amigos, talvez visitar Sintra, não a casinha velha, mas os palácios nevoentos, inspirando capítulo extra sobre castelos como metáforas de reinvenção. Priya juntou-se ao projeto, coautoria num artigo sobre mitos asiáticos entrelaçados, videochamadas virando sessões criativas. Aos 62, vida pulsava variada, caminhadas matinais com grupo local, agora incluindo um biólogo galês que adicionava ciência às lendas. Noites escrevendo ao som de jazz francês que Etienne recomendava. Fins de semana em trens para vilas inglesas, coletando folclore vivo. Uma mensagem de Quintina surpreendeu. Li teu artigo online. Inspirador. Cuidei-me como disseste. Nova agência. Foco em campanhas éticas. Respondi. Orgulho teu. Caminhos cruzam por razão. Ciclo fechado, sem resquícios amargos. Verão trouxe calor raro, piqueniques no Rio com Etienne visitando, planos para a viagem conjunta à Grécia, mitos clássicos chamando. Livro pronto para a imprensa, capa com aguarela dele, mulher emergindo de ondas, rosto sereno. És tu, sussurrou ele. Sorri. Somos todas. Lançamento em Lisboa lotou livraria antiga, amigos aplaudindo, Zulmira com buquê, xisto tímido no fundo, Amália com lágrimas discretas. Assinei cópias dedicatórias personalizadas, para quem reinventa mares. Noite acabou em terraço com vista para castelo, vinho verde gelado, conversas fluindo como rio noturno. Baltazar? Rumores de vida estável, negócio próprio. Sem contato, só paz. Agora, aos 63, embarco em sabatical na Índia com Priya, templos e lendas esperando. Vida, tapeçaria infinita, fios coloridos tecidos por escolhas próprias. Se este desdobramento vos intriga, partilhem viradas vossas. Cidade, idade. E se tocou, café virtual, link fixo. Continuamos? O convite para sabatical na Índia veio como monsum inesperado, lavando rotinas e abrindo caminhos frescos. Priya esperava-me no aeroporto de Mumbai, sari vibrante, contrastando com multidão caótica, abraço cheirando a jasmim e especiarias. Bem-vinda à terra de deusas! Exclamou, levando-me por ruas pulsantes onde vacas sagradas passeavam entre tuk-tuks, buzinando. O instituto em Delhi,
prédio colonial com jardins exuberantes virou base. Pesquisas sobre Devi e ninfas portuguesas. Paralelos entre Kali destruidora e Mouras vingadoras. Dias enchiam-se de visitas a templos, incenso denso, mantras ecoando. Noites, debates com scholars locais, chai doce aquecendo discussões. Encontrei paralelos surpreendentes, mulheres em épicos indianos escolhendo destino, ecoando minha jornada. Priya introduziu-me à culinária. Dosas crocantes, curries picantes e a festivais. Diwali iluminando noites como fogos internos. Um retiro em Rishikesh, junto ao Ganges, trouxe meditação. Sentada em rochas, rio correndo puro, soltei resquícios passados como folhas na corrente. Etienne mandava mensagens. Pinta mitos indianos para nosso próximo livro? Respondi com fotos de mandalas, prometendo colaboração. Zulmira, de Portugal, atualizava. Laboratório dela, desenvolvendo composto novo, inofensivo, mas transformador. Como teu verde, mas para bem. Ri, contando de yoga ao amanhecer. Corpo alongando como mente expandindo. Viagem estendeu-se a Kerala. Backwaters serenos, barco flutuando por canais ladeados de palmeiras. Contos locais de serpentes divinas misturando-se a lendas de dragões lusos. Artigo coescrito com Priya publicado. Elogios globais. Aos 64, planeio volta com bagagem cheia de saris e insights. Livro sequencial em mente. Deusas transcendentais. Vida, rio que deságua em oceanos vastos, sem fim previsível. Compartilhem vossas monções nos comentários. País, anos, café, até o próximo fluxo. As monções indianas cederam a céus limpos quando regressei a Oxford. Mala pesada de especiarias e tecidos bordados, mente leve como brisa pós-chuva. O estúdio agora cheirava a cardamomo e retomei lecionamento com vigor renovado, cursos sobre mitologias comparadas lotando virtualmente, alunos de Tóquio a Toronto debatendo via Zoom. Etienne surpreendeu com visita, trazendo vinhos borgonheses, e passamos fins de semana em cottages rurais, ele pintando, eu escrevendo, silêncios confortáveis pontuados por risos. Casamos com arte? Component placement, brincou ele uma noite estrelada. Sorri. Casamos com liberdade. Parceria evoluiu sem rótulos, viagens esporádicas. Provença florida, vinhedos dourados, inspirando capítulos sobre deusas do vinho. Zulmira casou com um colega de lab, cerimônia simples em praia algarvia. Voei para lá, madrinha orgulhosa, dançando ao som de ondas. Xisto mandou foto de casa sustentável construída, tua influência. Livro segundo lançado, tour por Europa. Berlim fria, Roma eterna, cada palestra tecendo rede de conexões. Aos 65, aposentadoria parcial, mas projetos florescem. Podcast sobre lendas vivas, episódios com convidados globais. Amália, saúde frágil, visita virtual semanal, partilhando receitas antigas. Baltazar, encontro casual em conferência no Porto, olhares cordiais, vidas paralelas sem interseção. Boa sorte, dissemos, e segui. Agora, planeio expedição à Islândia, vulcões e elfos chamando. Vida, vulcão em erupção lenta, lava moldando terras novas. Vossas erupções? Cidade, idade, café link. Prosseguimos. A Islândia emergiu como visão de fogo e gelo, avião pousando em Reykjavik sob a aurora boreal dançante. Aluguei jeep rodando por Ring Road, parando em geysers explodindo vapor, coletando sagas de elfos escondidos em rochas. Um guia local, Gunnar, olhos azuis como fiordes, contou de Huldu Folk, povo oculto que pune desrespeito, paralelo com duendes portuguesas que guardam tesouros. Noites em cabanas isoladas, vento uivando. Anotei furiosamente. Livro terceiro germinando. Espíritos invisíveis. Etienne juntou-se, capturando auroras em óleo. Noites aquecidas por abraços e histórias. Teu fogo interno ilumina, murmurou. Volta trouxe dados, artigo premiado. Aos 66, saúde plena, corro maratonas leves,
mente afiada. Priya e marido visitam, família expandida. Zulmira anuncia gravidez. Tua afilhada. Alegria transborda. Vida, aurora mutável. Cores dançando no escuro. Partilhem luzes vossas, país, idade, café, avante! As auroras da Islândia ainda dançavam na minha memória como véus etéreos quando o avião desceu sobre as planícies verdejantes da Nova Zelândia, terra de maores e montanhas que parecem tocar o céu com dedos de neve. Aluguei uma campervan robusta, daquelas com cozinha minúscula e cama improvisada, e parti pela estrada costeira. O Oceano Pacífico rugindo à esquerda como um guardião ancestral. O objetivo? Mergulhar nos mitos polinésios que se entrelaçam com as lendas celtas e ibéricas, procurando fios comuns em deusas da terra que punem o orgulho humano com terremotos ou vendavais. Uma guia local, uma maori chamada Tani, com tatuagens que contavam histórias de antepassados, levou-me a marais sagrados, onde o ar vibrava com cânticos guturais e o cheiro de terra úmida após chuva. Rangi Nui e Papatuanuku, céu e terra separados por filhos, mas sempre ligados, explicou ela, olhos castanhos refletindo o fogo de uma fogueira cerimonial, ecoando os mitos portugueses de deusas da fertilidade que se rebelam contra deuses ciumentos. Anotei tudo num diário novo, páginas salpicadas de areia vulcânica negra de praias como Pia, onde ondas colossais batiam como tambores de guerra. Etienne, agora parceiro constante em aventuras, voou para se juntar, trazendo tela e pigmentos que capturavam o verde iridescente dos fiordes de Milford Sound, onde navegamos de caiaque, golfinhos saltando ao lado como mensageiros míticos. Teu olhar vê além do visível, sussurrou ele numa noite estrelada, acampados sob o Cruzeiro do Sul, constelação que me lembrava mapas antigos de navegadores portugueses. Não era só romance, era simbiose, ele ilustrando capítulos que eu tecia com palavras, um livro quarto brotando, tecelãs do Pacífico, explorando como mulheres em lendas moldam destinos com fios invisíveis de destino e vingança. A viagem estendeu-se por ilhas remotas, ferry balançando em mares agitados, visitas a cavernas de glowworms que iluminavam tetos como céus internos, paralelo com grutas alentejanas onde lendas falam de tesouros guardados por espíritos luminosos. Tani partilhou rituais, uma dança raca que ecoava a força feminina, e eu participei, pés batendo na terra como se invocasse raízes perdidas. Aos 67, corpo ainda ágil de maratonas leves, escalei o Monte Cook ao amanhecer, neve crocante sob botas, respiração ofegante misturando-se ao vento que carregava ecos de pássaros kiwi noturnos. Priya mandou mensagem de Delhi. Marido e eu esperamos-te aqui para próximo mergulho em mitos. Traga especiarias kiwi. Respondi com foto de um pau a shell iridescente, símbolo de resiliência maori, prometendo. Zulmira, agora mãe de uma menina chamada Lira. Tua afilhada como prometido. Atualizava com fotos de berço decorado com estrelas, e eu, tia honorária, enviei um mobile de conchas polinésias que tilintavam como risos distantes. O regresso a Oxford trouxe tesouros, amostras de jade maori que inspirei joalheiros locais e dados para artigo que ganhou prêmio em conferência virtual, elogios de peers australianos adicionando camadas ao meu currículo. Etienne instalou-se temporariamente no estúdio, ateliê improvisado com cheiro de óleo e turpentina, misturando-se ao meu chá de hortelã-pimenta, e juntos criamos uma exposição híbrida. Pinturas dele dialogando com excertos meus, galeria em Londres, lotando com curadores curiosos. Uma fusão de almas transatlânticas, resenhou um crítico. E eu ri, pensando em como traições passadas viraram combustível para essa chama criativa. Amália, saúde estabilizada com remédios novos, visitou via Zoom de sua quinta no Alentejo, contando de colheitas abundantes e netos correndo por olivais. Baltazar manda saudades indiretas. Vive quieto com nova companheira, mas teu brilho inspira. Até ele. Não comentei. Só sorri, enviando-lhe sementes de plantas neozelandesas que prometiam flores exóticas em solo português.
O inverno inglês trouxe geadas que transformavam jardins em cristais, e eu, aquecida por memórias quentes, iniciei podcast spin-off. Vozes esquecidas, episódios curtos com gravações de contadores de histórias globais, audiência crescendo como videira selvagem. Aos 68, saúde impecável graças a yoga diário aprendido em Rishikesh. Embarquei em cruzeiro pelo Báltico, paradas em portos escandinavos, onde mitos valquírias se entrelaçavam com sereias lusas, coletando artefatos para museu virtual que planejava. Compria. Etienne propôs. Moramos juntos? Em Paris ou aqui? Ponderei. Respondendo com viagem surpresa à Provence, vinhedos outonais como tapeçaria dourada, e ali, sob ciprestes sussurrantes, disse sim. Não casamento formal, mas coabitação fluida. Estúdios partilhados onde arte e palavras dançavam. Zulmira veio com Lira, agora toddler curiosa. E passamos dias em parques oxfordianos, ela explorando folhas como tesouros míticos. Tua vida é conto de fadas real, brincou Zulmira. E eu corrigi. Conto que escrevo eu mesma. Xisto, agora empresário de construções ecológicas, mandou o projeto de casa flutuante inspirado em backwaters indianos. Para tua próxima aventura. Livro. Quinto germinou. Valquírias do Norte. Lançado em Estocolmo com neve caindo como confetes. Tour, incluindo Lisboa. Reencontro com velhos colegas da universidade que aplaudiam minha renascença. Baltazar apareceu num evento, aceno distante, olhos com respeito novo. Teu trabalho ilumina caminhos. Troquei cortesias sem olhar atrás. Aos 69, planeio expedição à Patagônia, glaciares chamando com sussurros de espíritos andinos, paralelos com montanhas serranas portuguesas. Vida geleira derretendo em rios vigorosos, moldando vales inesperados. Vossos glaciares? Cidade, idade, café link. Seguimos adiante. A Patagônia desdobrou-se como manto selvagem de ventos furiosos e picos denteados, avião aterrissando em Ushuaia, sob céu cinzento carregado de promessas geladas. Aluguei equipamento de trekking, mochila pesada de câmaras e diários impermeáveis, e parti para Torres del Paine, trilhas serpenteando por lagos turquesa que refletiam nuvens como espelhos partidos. Um guia andino, Mateu, com pele curtida pelo sol austral e histórias tecidas em Quechua, falou de Pachamama, mãe terra que nutre e castiga, ecoando as deusas telúricas dos mitos alentejanos, onde solo fértil esconde fúrias subterrâneas. Acampei em refúgios rústicos, vento sacudindo tenda como se espíritos batessem à porta, anotando sagas de gauchos que domam cavalos selvagens, paralelos com cavaleiros medievais portugueses em batalhas míticas. Etienne chegou de surpresa, pincéis adaptados ao frio, capturando glaciares em tons azuis irreais que pareciam sangrar luz. Teu espírito é como esses icebergs, profundo e inquebrável, murmurou numa caminhada ao pôr do sol, onde condores planavam como sentinelas ancestrais. A expedição virou odisseia, caiaque, em fiordes, onde pinguins curiosos se aproximavam, coletando lendas de Selknam, povo extinto, cujas pinturas corporais invocavam espíritos. Fusão com tatuagens maores e runas celtas em livro sexto brotando. Ecoes dos índice de Zinta, fim do mundo. Aos 70, jubileu marcado por vitalidade que desafiava calendários, escalei um pico menor. Ar rarefeito limpando mente como lavagem espiritual. Vista panorâmica revelando vales onde rios serpenteavam como veias da terra. Priya e família uniram-se por vídeo de uma viagem à Himalaia, trocando insights. Teus Andes encontram nossos picos, deusas universais. Zulmira mandou vídeo de Lira, agora escola, recitando poema meu sobre sereias. Afilhada orgulhosa. Alegria. Aqueceu mais que fogueira patagônica. Regresso trouxe amostras de rochas vulcânicas que inspirei escultores e dados para simpósio em Buenos Aires, onde debati com antropólogos,
Elogios tecendo rede sul-americana. Etienne e eu, agora em casa partilhada em Oxford, com um ateliê ampliado, criamos série de postais míticos vendidos online. Royalties financiando bolsas para jovens pesquisadoras. Uma herança viva, comentamos, rindo de como traições antigas viraram semente para a floresta global. Amália, nonagenária vigorosa. Hospedou-nos na quinta, olivais florescendo, contando lendas locais que adicionei ao repertório. Teu fogo contagia gerações. Podcast evoluiu para série de TV educativa. Episódios filmados em locações exóticas. Audiência milionária. Aos 71, saúde imaculada com dieta mediterrânea infusa, iniciei mergulho em oceanos, certificação em Galápagos para estudar mitos aquáticos, tartarugas gigantes nadando como guardiãs submersas. Etienne filmou, transformando em documentário premiado. Zulmira anunciou irmão para Lira. Mais uma para tua tribo. Xisto construiu Eco Resort em Algarve, convite permanente. Teu refúgio. Livro 7º germinou. Abismos Azuis. Lançado em Sydney, com ondas como plateia. Tour incluiu Tóquio. Templo Zen, inspirando o capítulo Zen mítico. Baltazar? Cartão postal de retiro em Bali. Paz encontrada. Sem resposta necessária. Aos 72, planeio ártico. Ursos polares e inuits, chamando com canções de gelo. Vida, iceberg flutuante, revelando camadas sob sol eterno, vossos icebergs. Cidade, idade, café. Navegamos. O Ártico surgiu como reino de branco infinito e silêncios profundos, navio quebra-gelo cortando mares congelados, sob sol da meia-noite que pintava tudo de ouro pálido. Vestida em camadas térmicas, mochila com gravadores e amostras, desembarquei em Svalbard, ilhas norueguesas onde ursos polares patrulham como deuses brancos. Uma guia inuit, Ayla, com parca forrada de pele e conhecimento ancestral, narrou de Sedna, deusa do mar que controla caças com cabelo emaranhado, paralelo com sereias lusas que afogam marinheiros infiéis. Caminhei por tundras floridas no verão breve, flores árticas brotando como milagres, anotando mitos de Kalupi-Luit, espíritos que arrastam crianças para abismos gelados, fusão com lendas portuguesas de almas perdidas em poços profundos. Etienne, adaptado ao frio com luvas grossas, esboçava auroras invertidas, noites ou dias eternos, aquecidas por chá de ervas e abraços que desafiavam o vento. Teu calor derrete polos, brincou, e rimos, vapor da respiração dançando como fantasmas benignos. A expedição virou epopeia. Trenós puxados por cães huskies, uivando como coros míticos. Visitas a vilarejos, onde xamãs batucavam tambores de pele de foca, evocando espíritos. Livro 8º, Nascendo. Sussurros gelados. Aos 73, vitalidade desafiando invernos, mergulhei em águas frias com traje seco, observando focas como guardiãs subaquáticas. Sensação de renascimento em líquido primordial. Priya mandou holograma de realidade virtual de templo himalaio. Vem conectar polos! Zulmira atualizou com fotos de filhos correndo por praias. Tua família cresce! A alegria transbordou como geleira derretendo. Volta trouxe cristais de gelo que inspirei joalheiros e dados para congresso em Oslo. Debates com climatólogos adicionando camada ecológica aos mitos. Etienne e eu, nômades semi-permanentes, vendemos casa oxfordiana por van convertida, rodando a Europa em exposições itinerantes. Liberdade sobre rodas. Celebramos. Amália, centenária celebrada, reuniu família, incluindo Baltazar distante, para a festa virtual. Toasts, a minha nômade inspiradora. Podcast virou franquia. Spin-offs em línguas múltiplas. Aos 74, saúde radiante com saunas árticas aprendidas, iniciei ciclo amazônico florestas chamando com sussurros de anacondas divinas. Etienne documentou, virando série Netflix. Zulmira visitou com prole. Aventuras em família. Xisto expandiu resorts. Teu legado verde. Livro 9º. Selvas Sagradas. Lançado em Manaus,
com rios como veias. Tour por Ásia, pagodes tailandeses inspirando. Aos 75, planeio Antártida, pinguins e continentes gelados beckoning com segredos polares. Vida, continente derivante, colidindo em mundos novos. Vossos continentes? Cidade, idade, café. Exploramos. A Antártida desvelou-se como um vasto tapete de gelo cintilante sob um céu de azul implacável. O navio de pesquisa cortando águas turvas onde icebergs flutuavam como castelos derretidos. Sentinelas silenciosas de um mundo primordial. Desembarquei em uma base chilena em King George Island, botas cravando na neve compacta que rangia como ossos antigos. Mochila carregada de sensores térmicos e blocos de anotações resistentes ao frio que mordia como um lobo faminto. Uma cientista local, uma argentina chamada Valeria, com rosto marcado por ventos polares e lendas de Atna, espíritos gelados que punem intrusos com nevascas eternas, guiou-me por colônias de pinguins imperadores, aves desengonçadas marchando como exércitos cômicos, suas histórias entrelaçando-se com mitos inuits de deusas congeladas e as nossas portuguesas almas penadas que assombram invernos serranos. Acampei em tendas reforçadas contra vendavais que uivavam como coros fantasmagóricos, registrando sagas de exploradores perdidos em brancas infinitas, paralelos com navegadores lusos engolidos por mares desconhecidos em buscas por terras míticas. Etienne chegou por helicóptero, equipamentos artísticos adaptados ao extremo, desenhando fractais de gelo que pareciam veias pulsantes de um continente vivo. Noites, curtas e crepusculares, aquecidas por sopas de algas que cheiravam a oceano, primordial e toques que desafiavam o isolamento. Teu olhar perfura camadas glaciais, murmurou ele durante uma aurora austral que pintava o céu de verdes dançantes como véus de sereias submersas. A expedição transmutou-se em saga. Zodiacs, navegando por canais, onde focas leopardo espreitavam como predadores lendários, coletando contos de bases abandonadas onde fantasmas de Shackleton ainda ecoam. Livro 10º. Florescendo. Corações. Congelados. Aos 76, vitalidade desafiando polos magnéticos, mergulhei em buracos de gelo com trajes pressurizados, águas negras revelando krill luminescentes como estrelas subaquáticas. Sensação de imersão em útero cósmico. Priya enviou drone imagens de expedição Himalaia paralela. Teus gelos derretem com nossos picos. Fusão global. Zulmira atualizou com vídeos de Lira e irmão construindo iglus de papel. Afilhados polares. Êxtase borbulhava como bolhas em gelo. Efervescente. O retorno trouxe amostras de núcleos glaciais que inspiraram perfumistas a criar essências árticas. E dados para fórum em Cape Town, diálogos com oceanógrafos, tecendo redes climáticas míticas. Etienne e eu, nômades cósmicos, trocamos a van por um veleiro adaptado, velejando costas atlânticas com cheiro de sal e liberdade, criando murais flutuantes exibidos em portos como narrativas vivas. Ondas como páginas viradas. Celebramos. Amália, visionária centenária, conectou-se por satélite de sua quinta agora solarizada, narrando visões de olivais nevados em sonhos. Teu gelo refresca almas quentes. O podcast metamorfoseou em realidade aumentada. Apps onde usuários exploram. Mitos em 3D, downloads virais. Aos 77, robustez forjada em extremidades, iniciei ciclo saariano. Dunas chamando com miragens de oásis divinos que desafiam desertos internos. Etienne capturou em areias movediças, virando holografias premiadas. Zulmira viajou com família. Desertos em equipe. Xisto ergueu oásis ecológicos no Saara português. Teu eco. Livro 10º. Areias eternas. Lançado em Marrakech, com ventos como sussurros berberes. Tour por África. Savanas florescendo inspirações. Aos 78. Planeio Lua. Sim, simulações lunares em desertos utarranos.
Crateras beckoning com segredos cósmicos. Vida, Duna Ishin, moldando paisagens em ventos eternos. Vossas dunas? Cidade, idade, café. Deslizamos. O simulador lunar em Utah ergueu-se como cratera forjada por impactos ancestrais. Poeira vermelha rodopiando sob botas pressurizadas que ecoavam passos em vácuos imaginários. Capacete refletindo sóis artificiais que queimavam como fornalhas. Mitológicas. Uma engenheira da NASA, uma americana de origem mexicana chamada Luna, ironia cósmica, com tranças longas e narrativas de Quetzalcoatl, voando por céus estelares, orientou-me por terrenos simulados, histórias entrelaçando-se com mitos maias de deuses lunares e as nossas portuguesas lendas de mouras que tecem teias estelares em noites de luar. Treinei em câmaras de vácuo, gravidade baixa fazendo o corpo flutuar como espírito liberto, registrando sagas de astronautas perdidos em órbitas, paralelos com navegadores quinhentistas engolidos por constelações desconhecidas. Etienne uniu-se por link remoto, projetando hologramas de luas pintadas que pareciam orbitar salas, noites desérticas aquecidas por fogueiras que crepitavam como estrelas cadentes, e visões compartilhadas que desafiavam distâncias. Teu espírito orbita além de gravidades, transmitiu ele durante uma simulação de alunissagem, onde poeira subia como névoas encantadas. A simulação transfigurou-se em epopeia. Rovers zumbindo por dunas que mimetizavam mares lunares, coletando amostras com lendas incrustadas. Livro do 10º despontando. Órbitas místicas. Aos 79, agilidade cósmica desafiando órbitas terrestres. Caminhei em gravidade zero simulada. Sensação de voo como em sonhos de Ícaro revisitados. Priya enviou satélite dados de observatório indiano. Teus luas alinhando com nossos astros, cosmos unido. Zulmira compartilhou hologramas de filhos construindo foguetes de brinquedo. Geração estelar. Euforia explodia como supernovas internas. A transição trouxe cristais selenitas, que inspiraram designers de joias lunares e insights para a cúpula em Houston, colóquios com astrofísicos entrelaçando mitos e mecânica quântica. Etienne e eu, exploradores estelares, atualizamos o veleiro para drone aéreo, sobrevoando cânions com cheiro de ozônio e altitude, criando instalações voadoras exibidas em festivais aéreos. Céus como telas infinitas. Exaltamos. Amália, oráculo digital, ligou de realidade virtual em sua quinta agora holográfica, visionando luas em olivais. Teu cosmos expande horizontes. O app de RA evoluiu para metaverso mítico. Usuários imersos em lendas interativas. Engajamento. Galáctico. Aos 80, robustez estelar desafiando eclipses. Iniciei ciclo quântico. Laboratórios suíços chamando com partículas que dançam como deuses caprichosos. Etienne quantizou em algoritmos artísticos, virando simulações premiadas. Zulmira orbitou com prole. Família quântica. Xisto lançou habitats lunares protótipos. Teu legado estelar. Livro 30º. Partículas divinas. Lançado em CERN com colisões como Big Bangs. Tour por laboratórios globais. Aceleradores inspirando. Aos 81, planeio buracos negros. Observatórios chilenos beckoning com vórtices cósmicos. Vida. Partícula quântica. Entrelaçando realidades em spins eternos. Vossos spins? Cidade, idade, café. Entrelacemos. Os observatórios chilenos ergueram-se como templos estelares no Atacama. Ar seco e rarefeito, permitindo vislumbres de abismos cósmicos onde buracos negros devoram luz como deuses famintos, telescópios gigantes girando como olhos vigilantes. Uma astrônoma local, uma chilena chamada Estela, com cabelo negro como vácuo e narrativas de mapuches sobre Wenu Mapu, céu superior povoado por ancestrais, guiou-me por noites cristalinas, histórias tecendo-se com mitos astecas de quasar-deuses e as nossas portuguesas constelações que guiam almas perdidas. Monitorei pulsares piscando como faróis míticos, registrando sagas de singularidades
onde tempo dobra como pergaminhos antigos, paralelos com lendas lusas de portais para reinos além-véu. Etienne conectou-se por feed ao vivo, renderizando vórtices em visuais psicodélicos que pareciam sugar telas. Madrugadas andinas aquecidas por mate amargo que cheirava a terra estelar, e diálogos que desafiavam horizontes de eventos. Teu intelecto orbita singularidades, transmitiu ele durante uma detecção de onda gravitacional, vibrações ecoando como sussurros cósmicos. O observatório transmutou-se em odisseia, drones capturando nebulosas que florescem como jardins interestelares, coletando dados com lendas embutidas. Livro 14º emergindo. Abismos eternos. Aos 82, percepção quântica desafiando entropias. Mergulhei em simulações de horizontes de eventos. Sensação de alongamento como em mitos, de alongamento eterno. Priya enviou dados de buraco negro indiano simulado. Teus vórtices girando com nossos ciclos. Universo entrelaçado. Zulmira partilhou visões de descendentes estelares. Geração cósmica. Transcendência pulsava, como quasares internos. A síntese trouxe algoritmos cosmológicos que inspiraram compositores a sinfonias estelares e visões para a Assembleia em Tóquio. Sinapses com cosmólogos, fundindo mitos e multiversos. Etienne e eu, viajantes quânticos, elevamos o drone para satélite pessoal, orbitando baixas com cheiro de ionosfera e vastidão, criando constelações artificiais exibidas em céus noturnos. Estrelas como pinceladas infinitas, glorificamos. Amália, essência digitalizada, projetou-se em hologramas de olivares cósmicos, visionando buracos negros em frutos. Teu universo devora limites. O metaverso mítico expandiu para simulações quânticas, usuários navegando realidades paralelas. Imersão infinita. Aos 83, essência estelar desafiando colapsos, iniciei ciclo neural. Interface cérebro-máquina chamando com sinapses que dançam como neurônios divinos. Etienne neuralizou em redes artísticas, virando consciências premiadas. Zulmira sinapseou com linhagem. Família neural. Xisto neuralizou habitats. Teu legado sináptico. Livro 15º. Sinapses divinas. Lançado em Silicon Valley com impulsos como Big Datas. Tour por hubs tecnológicos. Chips inspirando. Aos 84, planeio singularidades. Laboratórios singapurianos beckoning com simulações de Big Crunches. Vida, sinapse quântica, disparando em redes eternas. Vossas sinapses? Cidade, idade, café. Disparamos.